Vem aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Imagem que acabou percorrendo o mundo. Põe aqui na tela. Após 1 ano e 7 meses, o ex-presidente Lula deixou a sede da Polícia Federal aqui na capital do Paraná. Depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu pelo fim das prisões após condenação em segunda instância, a defesa de Lula entrou com o pedido de soltura e ele saiu na tarde da sexta-feira. Já no sábado pela manhã, Lula fez um discurso em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Já de olho nas eleições de 2022, Lula disse que está disposto a rodar pelo país. Neste sábado, milhares de pessoas se reuniram em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, o berço político do ex-presidente. Lula passou a noite em Curitiba e chegou a São Paulo no fim da manhã. O petista discursou no mesmo local onde falou pela última vez antes de ser preso, em 7 de abril do ano passado. Eu fiquei 580 dias sem ter com quem falar. Agora quero falar. Eu agora quero falar. O ex-presidente começou a discursar por volta das 3 horas da tarde. Fora da prisão, Lula disse estar pronto para lutar e prometeu circular por todo o país, ao lado de entidades sindicais. Eu estou de volta. Estou de volta. O discurso foi longo, durou cerca de 1 hora. De volta ao cenário político, o petista fez questão de falar sobre as próximas eleições presidenciais. Eu tenho certeza que se a gente tiver juízo e se a gente souber trabalhar direitinho, em 2022, a chamada esquerda que o Bolsonaro tem tanto medo vai derrotar a ultradireita que nós queremos derrotar. Disse também que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito democraticamente, mas fez duras críticas ao atual governo. Eu quero que ele explique por que eles estão falando que não vão aumentar mais o salário mínimo durante 2 anos. Lula também subiu o tom ao falar da Operação Lava Jato. Durmo com a consciência tranquila dos homens justos e honestos. E eu duvido que o Moro durma com a consciência tranquila que eu durmo. Eu duvido que o tal do Dallagnol durma com a consciência tranquila que eu durmo. O ex-presidente foi solto na sexta-feira, depois que o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento de que presos condenados em segunda instância permaneçam na cadeia. Com a decisão, Lula aguarda em liberdade o fim do julgamento dos recursos no processo do Triplex em Guarujá, no qual ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. O petista sempre negou as acusações. A decisão do STF também beneficiou o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, condenado por corrupção passiva, recebimento de vantagem ilícita e lavagem de dinheiro. Ele também diz ser inocente. Lula e Dirceu se encontraram logo após saírem da prisão e posaram para essa foto juntos. Paulo Eduardo Martins está aqui nos estúdios da Rede Massa, deputado federal pelo PSC, comentarista político e hoje nos ajuda a entender um pouco mais esse cenário, porque, Paulo, nós temos várias coisas que podem ser analisadas, questões políticas, questões do judiciário, mas eu prefiro conversar com você justamente pelas questões políticas, já que é o mundo que você vive hoje. O que muda no cenário nacional com a soltura do ex-presidente? Boa tarde. Boa tarde, Passai. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, a gente tem que deixar bem claro para as pessoas que o Lula não foi inocentado. O Lula apenas foi solto. A condenação dele permanece. Ele é corrupto e lavador de dinheiro. Isso não foi modificado. O que muda é o entendimento que ainda tem que esgotar os recursos que não discutem mais essa história. Tá? Isso já está esgotado. Eles discutem se houve alguma irregularidade no processo, alguma coisa nesse sentido. A história que está lá, que condenou, que mostrou que ele é bandido e lavador de dinheiro, não muda mais. A não ser que o processo seja anulado. Me permita colocar um parênteses aqui, porque eu sempre gosto de conversar de uma maneira simples também, porque eu sei que algumas pessoas que estão nos assistindo não têm o conhecimento, não têm o costume de acompanhar todos os detalhes sempre. Então vejam só, não se discute se o ex-presidente roubou ou não, até porque as provas conseguidas durante as investigações ainda continuam sendo aceitas pela justiça. Está aqui, você, Lula, realmente desviou dinheiro.
A questão agora que os advogados trabalham é para saber o seguinte: se ao descobrir essas provas, quem investigava fez da maneira correta, ok? Eu sempre gosto de usar aqui algumas analogias, é como se você chegasse em casa e observasse que estava sendo traído em cima do sofá. Eu falei, opa, peraí, eu vou ter que trocar esse sofá, porque afinal de contas esse sofá está me dando o maior azar do mundo. A questão não é o sofá, a questão é a atitude de quem tomou. Então é mais ou menos o que está acontecendo hoje, viu? É. Não adianta tirar o sofá porque quem trai continua lá. Eu conheço os caras que trocaram o sofá. E, enfim, e aí politicamente, aí é o problema grave. Veja, o Supremo lá atrás tomou a decisão de que havia a possibilidade da prisão em segunda instância. Agora ele muda rapidamente, isso traz instabilidade para o país, já, instabilidade jurídica. A corte não pode ficar mudando o que ela pensa assim. Ela está lá para pacificar a situação e não para tomar decisões que gerem mais confusão. Já gerou uma confusão e botaram o Lula nas ruas. Junto com o Lula, José Dirceu, arquiteto do Mensalão. Então nós temos aí Mensalão e Petrolão, os homens pontas desses dois esquemas, soltos. E o Lula, ao sair da cadeia, já anuncia, ele disse isso, que quer transformar o Brasil num Chile. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo lá no Chile. Protesto nas ruas, pessoas destruindo trens, prédios públicos, se eu não me engano, 12 mortes, já 12 mortes, tá? Violência plena para desestabilizar o governo local. E o Lula disse que quer isso aqui. Ele disse, ninguém precisa acreditar em mim, basta pegar os discursos dele. Então, certamente, eles vão organizar uma série de comícios pelo país, aquelas coisas que ele vive fazendo, que ele faz isso há 50 anos, é só isso que ele faz da vida, e usar o aparelho que eles têm nas universidades, nos sindicatos, essas coisas que sempre foram os braços do PT, para organizar esses movimentos, dar aí efeito social nisso e desestabilizar o governo Bolsonaro. Na prática, significa que você que está esperando o governo acertar as coisas, reformar o que tem que ser reformado, para que o investidor tenha confiança, bote grana no país para retomar o teu emprego, para você recuperar o seu trabalho, poder levar dinheiro para casa, você pode ser o grande prejudicado, pois com a instabilidade que o Lula quer criar, se ele for bem sucedido, os investimentos não virão e as pessoas vão sofrer por muito mais tempo sem emprego, Passaia. É a inconsequência total da política no jogo do poder pelo poder, sem pensar no povo. O povo é apenas instrumento para essa gente. Olha, o Lula, ele disse que quer transformar o Brasil num Chile e são todos esses protestos que estão sendo feitos lá. Você acredita aqui, não apenas com o coração, mas com as informações políticas que você tem, já que vive em Brasília, deputado federal, você acredita que existe essa condição real? Eu não subestimo a capacidade dessa gente. Veja, no Chile tem lá dinheiro da Venezuela, especialistas venezuelanos, cubanos, agentes, todo mundo infiltrado, fazendo ações de desestabilização. Essas ações de massa, às vezes com um ato, um carro incendiado, um trem incendiado, ela desencadeia uma série de outras ações espontâneas e aí o Estado perde o controle da situação. Portanto, é possível que aconteça. Lembre-se, em 2013, os movimentos de rua que começaram lá pedindo pela redução da tarifa de ônibus, rapidamente perdeu-se o controle para aquilo que uma pequena elite violenta começa a quebrar bancos, quebrar as coisas e o movimento cresceu muito. E aí o pessoal perdeu a pauta depois e teve que recuar. Mas temos esse risco sim, ainda mais com a organização que é o Partido dos Trabalhadores, o aparato sindical, aparato estudantil, todo ligado a eles. Eles têm know-how para fazer, têm estrutura para fazer, não dá para subestimar não. Okay. A gente não pode ser bobo e embalar na onda que eles querem criar, que é a onda de descontentamento para desestabilizar e prejudicar as pessoas. Mais alguma coisa para ser colocada hoje aqui, Paulo? Eu tenho muita coisa para falar do Lula, mas se você for me dar o tempo aí, eu ocupo o dia todo. Tá bom, Paulo Martins, deputado federal pelo PSC, pelo estado do Paraná, hoje comenta um pouquinho mais dessas questões do cenário político agora com a soltura do Lula. Só para finalizar, hoje às 3 horas da tarde você vai falar muito mais, né? Sem papas na língua, é isso? É verdade, a gente vai fazer uma live aqui da Rede Massa e vamos aí ter mais tempo, mais tranquilidade, vai estar um advogado também para a gente discutir com um pouco mais de profundidade a situação deste bandido que insiste em aterrorizar esse país. E se você quiser saber mais informações nas redes sociais aqui da Rede Massa, nós teremos todos os links. Você pode acompanhar Paulo Martins com advogados
e outros entendedores do assunto sobre o cenário nacional agora com a soltura de Lula. Muito obrigado, deputado. Sucesso para você. Deus te abençoe. Valeu, Passagem. Sucesso.